Um corpo espiritual. É a teologia de Paulo, está na carta aos Coríntios, nós teremos um corpo espiritual. Tá, mas e as pessoas que recebem cartas dos entes queridos com alguns detalhes que só eles poderiam saber? Olha, eu deixei algumas... Até hoje, eu dei 2 vezes ou 3 vezes aqui no Super Pop alguns detalhes de algumas pessoas que me são também pessoas queridas e que me fazem muita falta, uma especialmente, e que eu tinha uma conexão muito, assim, muito próxima dele. E como ele morreu de uma doença, nós tínhamos uma conversa que se algum dia ele pudesse, ele me mandaria uma mensagem. Vamos dizer, e olha, até hoje não recebi nada. E se me vem aqui agora alguma coisa dessa pessoa, o que eu faço? Não, eu acho que pode até vir, porque se ela existiu, ela teve uma vida aqui nessa terra. Eu creio que o mundo espiritual existe, existem espíritos ao nosso redor que identificam até coisas que já foram feitas. Então existe espírito? Espíritos existem, mas não espíritos desencarnados. Não são espíritos de pessoas, segundo a nossa forma de crer. E o que ocorre é, por saber, e a Bíblia fala a respeito de espíritos enganadores. Então eu acho que ninguém que tem uma religião ou vai para uma religião é mal intencionado, faz porque aprendeu assim, porque vive assim, mas nossa forma de crer, e temos atestado isso. Porque também existe um lado... Mas peraí, Luciana, mas então você está querendo dizer que ele podia estar psicografando uma coisa de um espírito desenganado? Não, um espírito enganador? Não sendo... É um espírito enganador, poderia ser. Por que o enganador pode psicografar e o não enganador não pode? Então veja bem, é um espírito desencarnado, que eles dizem ser. Certo. E aí a pessoa fica vinculada e ela passa por um período... Só um minutinho, por favor. Deixa eu só ele terminar aí. Ela passa por um período e ela fica... Por exemplo, eu conheço uma pessoa que teve a morte de um filho e ela, há 40 e poucos anos, ela está vinculada a alguém que já não existe mais. Então ela fica aguardando 1 ano, 2 anos por uma carta psicografada que só traz generalidades, mas aquilo é um contato que ela imagina ter com o seu filho. Claro. E de repente ela fica naquela expectativa. Sabe o que eu vejo nela? Uma pessoa que está em luto, claro, a vida inteira em luto, é uma pessoa triste, a casa dela é uma casa abatida. Tá, mas... Eu não creio que isso seja uma forma de Deus agir. Mas pode falar. Só uma coisa, o senhor falou de generalidades, de tristeza, mas eu conversei aqui com a mãe da Tatiana, que ela recebeu mensagem da filha. Cadê a mãe e ela da não me Tatiana? pareceu em nenhum momento triste. Eu acabei de ler inteirinho e ela só tem generalidades. Sim, mas eu não a vi em nenhum momento em luto e tristeza, muito pelo contrário. Eu vi uma mulher alegre, uma mulher interessada pela vida que ela leva hoje e em nenhum momento presa em eventos do passado. São 4 anos. E eu vou falar uma coisa, eu já tive 4 anos. Em 12 anos de jornalismo com a Sexto Sentido e com a Espiritismo e Ciência, eu tive contato com centenas de pessoas que receberam cartas, que receberam mensagens de seus entes queridos e todos, isso é uma coisa difícil, todos eu presenciei esperança, compreensão e amor. Obviamente e não com o desejo de ter a pessoa tristeza. junto. Eu até acredito que ela tem o desejo de ter a pessoa junto, não muito duvido. Difícil, mas dizer que a pessoa fica feliz, plenamente feliz... bom, as que eu conheço não são assim. Mas o que eu não, tudo bem, mas deixa eu apresentar mais uma pessoa, mas eu quero entender por que tem os espíritos enganadores perto e não tem os espíritos não enganadores perto. Só isso que eu não entendi. Tá, pois não. Eu vou falar boa noite também para o Marcos. Tudo bem, Marcos? Marcos Tudo Baú. jóia. Você é ator, humorista, Erizorra total. Tudo bom? Você é cético? Sim. Olha, eu vou falar que parabéns, porque as pessoas realmente têm que ter muita coragem de falar que são céticas. Parabéns. E não é uma coisa assim que... É desde criança mesmo, sempre foi assim, sabe? Seus pais eram católicos? Mais ou menos, espírita, católicos. Te deram uma liberdade de pensamento? Sim, eu e minhas irmãs, nós não fomos batizados e tal. E na nossa família, sim, a maioria é católica e espírita. Minha avó, inclusive, é uma grande admiradora da obra do Chico Xavier, do Bezerra de Menezes. Até pela pessoa que sim, foi. Sim, a gente frequentava, inclusive, centros espíritas, tomava porque passe, acima de tudo, a gente tem que dizer, ele sempre pregou amor, isso que é uma coisa muito importante. E isso eu aprendi, ela sempre fala dele e tal. Mas pra mim nunca fez muito sentido essa parte mais... Da psicografia, por exemplo. Por exemplo, não faz sentido pra mim, é uma coisa que eu não consigo Você não consegue conceber. entender? Não, E se você recebesse uma psicografia de alguém que você... Você já perdeu alguém muito querido? Um avô? Já, meu avô é esposo, inclusive, dessa minha avó. Mas, inclusive, tem um detalhe engraçado, que a minha avó sempre falava, quando eu era pequeno, que eu era médium. Ela falava, sempre falou. Mas médium, você já viu alguma coisa, por exemplo? Ela dizia que eu via. Mas você nunca viu? Os familiares falavam que eu via. Você nunca viu nada? Eu não lembro. Inclusive, quando eu comecei a ter consciência assim, das coisas, a maneira como o pessoal falava de Deus e falava das religiões, pra mim nenhuma fazia muito sentido na minha cabeça, entendeu? Hoje em dia que eu tô começando... Você já viu alguma coisa? Nada. E se você visse?
E se eu visse? Aí talvez eu mudasse meu discurso, mas como eu não vejo, eu não sinto nada nesse sentido assim, paranormal, então eu não... Pra mim é tudo muito meio concreto, assim, eu não consigo ver... Como é que era o Maomé que tinha que ver pra crer? Não é? Não tinha uma coisa assim? O São Tomé. São Tomé, ó, começou louca, Maomé, São Tomé, eu sou meio desligada mesmo. Mas eu tenho meu jeito de crer também nas coisas, entendeu? Só que não é de uma forma assim... Eu não sei dizer como é, sabe? Não é uma coisa assim, espírita, é católico, é budista. É o meu jeito particular de ver a coisa, entendeu? É interessante, porque a pessoa não tem uma opinião formada. Ele acha que não, mas também não fala não, é impossível. Tá esperando. Só que não é que eu duvido, eu só não acredito em algumas coisas. Sobre psicografia, eu queria lembrar a todos que Chico Xavier psicografou 451 livros. Eu espero não estar demonstrando, mas estou um pouco cansado, porque eu cheguei hoje de manhã da França. Tá bem, aquele lugar tão lindo. E ontem eu estava conversando com uma prima minha que viveu praticamente a vida toda dela na França. E eu comentei esse dado com ela. Eu disse, olha, Chico Xavier psicografou 451 livros. Ela riu na minha cara. Por quê? E disse, não, isso não é possível. O maior autor francês, eu não sei se eu vou lembrar bem o número, mas se eu não me engano ela falou, publicou 90 livros. Como é possível Qual era o grau alguém de publicar 451 livros, né? De instrução. E como o Bispo G mencionou aqui Paulo, né, Paulo de Tarsus e suas epístolas, eu queria aproveitar o gancho para recomendar um livro. Por favor. Para toda a audiência, todas as pessoas que estão assistindo, aquelas pessoas, telespectadores, que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre esse grande brasileiro. Como é o nome do livro? Dos 451 livros, esse que eu vou recomendar é considerado a sua obra-prima. Ele se chama Paulo e Estevão. Ele conta a história de Paulo de Tarsus. Né? Para quem não sabe, Paulo de Tarsus era um judeu ferrenho que se converteu cristão quando teve a visão de Jesus à porta de Damascos. O livro é belíssimo. Vamos ler. Trata da questão de comunicação com espíritos, etc. e tal. Como é o nome do livro de novo? Paulo e Estevão. Agora, deixa eu fazer o seguinte, porque a Tânia, que também está meio reticente em acreditar, está no outro estúdio. Tânia? Oi. Você está aí no outro estúdio. Estou aqui. Você está aí com o médio Celso, que é um dos médios mais respeitados, se não é o mais respeitado do Brasil. E me conta, como é que você está se sentindo aí do lado? Você está esperando? Você está com alguma expectativa de receber alguma coisa do seu avô? Ou não? Ou você está assim, calma? Porque você sabe que a expectativa às vezes atrasa o negócio. É melhor ficar zen, não ficar esperando nada, que às vezes vem. Eu estou meio ansiosa, Lô. Está na expectativa. É uma coisa que eu acho que eu vou acreditar realmente se acontecer e se tiver indícios particulares da minha relação com meu avô, realmente. Tem alguma coisa que era assim, só você e ele sabiam? Sim, sim. Sempre tem, né? Sempre tem, né? Algumas peculiaridades aí. Então, eu acho que isso é realmente o que vai mostrar que é ele se mesmo. Rola mesmo esse contato. E o Celso? Tranquilo, Celso? Celso está sempre tranquilo. É um ambiente calmo, muito bonito, em paz aqui da Rede TV. A Rede TV realmente tem uma calma incrível. Aqui está tudo muito em paz. Então eu só estou aqui vivendo um momento muito de alegria, tendo essa moça ao meu lado aqui, distribuindo essa energia, essa força, essa alegria, né? E eu digo mesmo, a energia aqui é ótima, viu, Lu? Olha, fica torcendo aí. Eu estou torcendo até para receber uma. Eu sou daquelas também. Até hoje não tive nenhuma prova concreta, não duvido. Estou aberta, mas, né, pra gente... Eu devo dizê-lo que até eu tenho vontade de receber, porque eu tenho mãe, pai, irmãos do lado de lá. Nunca tive a oportunidade de receber, não. Você nunca recebeu uma psicografia para você? E às vezes eu queria perguntar aos espíritos quanto a isso. O Chico falou, não pergunta não, que eles é patrão. Você é empregado, eles não têm que satisfação te dar. Quer dizer, não é uma coisa que... Não é o mercado que você pede e recebe. Recebe quem pode e a gente não sabe o porquê. É isso, de acordo com você. O Chico falava muito isso. O Chico falava assim, que a agenda
pessoal que agenda os encontros é do lado de lá. Você pode ir, tinha gente que ia 10, 15, 20 vezes no Chico e nunca recebia a mensagem. Tinha gente que ia uma vez e já recebia a mensagem, porque era o lado de lá que define. Porque também depende a transição espiritual que acontece do lado de lá. Se a pessoa não está disponível... A gente não sabe muito, mas acontece alguma coisa que eles que, de acordo aí com... Às vezes a pessoa está em recuperação lá. Porque tem uma coisa de... Que nem eu tive um caso na minha família, eu tive meu pai morreu em algumas circunstâncias bem específicas e ninguém sabia disso. Uma pessoa chegou para mim e comentou isso comigo, um médium, durante esse trabalho jornalístico que a gente teve, chegou e falou isso. Ele não tinha a menor noção, não tinha como saber. Impressionante. Por isso que eu acredito. Que você acreditou. Agora, Bispo, eu quero citar um fato, que é o Chico Xavier chegou a inocentar uma pessoa de um homicídio por uma carta, através de uma carta psicografada. Isso, eu não sei se aconteceu em outros lugares do mundo, mas eu sei que essa realmente foi uma situação inédita. O mundo inteiro realmente aceitou essa carta psicografada como uma prova inigualável que realmente o rapaz tinha feito, mas que não tinha sido feito daquela maneira. Isso está no filme? Isso está no filme, apresentado com uma riqueza grande de detalhes. Olha, eu vou falar, quem não assistiu o filme tem que assistir amanhã. Eu acho que essa cena, inclusive, é com Tony Ramos. Então, coloca aí um pedacinho para que a gente possa entender um pouquinho mais. Maio de 2006. 2 cartas psicografadas inocentaram Yara Marques Barcelos da acusação de ser a mandante de um homicídio. O fato ocorreu no Rio Grande do Sul. Eu acredito sim em psicografia, acho que é válido. Porém, julgamentos envolve muita gente. Acredito que seja válida realmente para ser usada num júri, em qualquer coisa assim. Acho que uma carta psicografada não pode ser usada em julgamento. Não é um fato concreto, uma carta psicografada para ser usada num júri. Não tem um significado científico, é uma questão simplesmente de fé. Yara foi acusada por Leandro Rocha de Almeida, o assassino de Ercida Silva Cardoso, de ser a mandante do homicídio. Segundo Almeida, Yara mantinha um relacionamento afetivo com Erci e queria dar um susto nele. O crime ocorreu em 2003 e o assassino foi condenado a 15 anos e 6 meses de reclusão. Por 5 votos a 2, Yara foi inocentada da acusação após a leitura de uma carta do próprio morto, psicografada pelo médium Jorge José Santa Maria. Esta não foi a primeira vez que uma carta psicografada serviu como prova em um julgamento. Pelo menos 3 psicografias do médium Chico Xavier já ajudaram a esclarecer supostos assassinatos. Um dos casos aconteceu em Goiás, no ano de 1976. José Divino Nunes foi acusado de matar Maurício Garcês Rodrigues, seu melhor amigo. José foi absolvido da acusação após Chico Xavier ter psicografado uma mensagem do espírito de Maurício que garantia a inocência do amigo. Esse tipo de prova divide a opinião dos advogados. No meu entendimento, a carta psicografada não pode ser utilizada como prova, por 3 principais motivos. Primeiro, a gente encontra aqui no Código Civil. No artigo 6º, determina que a existência da pessoa natural termina com a morte. Olha, a Constituição brasileira, assim como o Código de Processo Penal, admite todo tipo de provas. Provas testemunhais, documentais, periciais. Só proíbem as chamadas provas obtidas por meios ilícitos. Eu acredito e eu entendo que a utilização das cartas como meio de prova, elas não devem ser utilizadas até por uma questão de segurança jurídica. Agora, a própria Constituição da República reconhece o direito de crença e protege as liturgias dessas crenças. Então, eu entendo que, se a religião espírita tem justamente como fundamento a comunicação dos mortos com os vivos, inclusive através das cartas psicografadas, eu não vejo óbice, eu não vejo nenhuma proibição para que uma carta psicografada seja usada como prova na defesa de alguém acusado em um processo criminal. Bispo G, vamos lá. Eu sei que você é um homem do bem. Sem dúvida. O que você tem a dizer sobre esse caso específico? Bom, eu sou um legislador, né? Eu sou um deputado federal. Então. Eu acho um absurdo
Por dois motivos. Como Primeiro, assim? Porque, fabricar provas. Se ela é uma questão de fé, e se ela foi escrita após o crime, isso é fabricar uma prova. Isso não é uma coisa que existiu e serve para inocentar alguém. E outra, se uma pessoa já está morta, ela legalmente ela já não existe. E é impossível, assim, inacreditável aceitar uma prova de alguém que está morto. Existem dois artigos uma incoerência do Código com a Penal nossa que própria permitem legislação isso. e a nossa Constituição. O Código 152 e é o Código 157 e 182, através do qual o juiz ele pode aceitar tal prova, pode acatar tal prova. A Constituição é bem clara sobre a pessoa morreu, ela não pode mais trazer prova nenhuma. Código de Processo ela está morta, Penal, ela não existe como artigo pessoa. 157, no qual reza: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. A maior lei que existe é a Constituição. O juiz não Peraí, ficará eu vou pular. adscrito ao laudo. Eu vou podendo acima de aceitá-la ou vocês rejeitá-la dois. E em se todo for a empate. verdade, vamos pular aqui a lei dos homens. Vamos dizer que tenha sido a verdade, que o rapaz, por acaso, tenha tirado numa hora assim um acidente. E se for a verdade? Mas é o que eu estou falando, segundo a Constituição, dois erros graves. Qual? Constituição brasileira. Primeiro, uma pessoa morta, ela não pode mais participar estando morta. Segundo, não se pode fabricar provas. E outra, como era um júri popular, e aí foi feita uma votação, isso conduziu a um sentimento sem saber se aquilo era verdadeiro. Como é que se prova que aquilo era verdadeiro? Simplesmente por um relato de alguém que já está morto? É difícil. Nossa, isso mas segundo a lei. Não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Não, é impossível, me desculpe. É garantido pelo direito penal brasileiro. Levou o coração. E ainda o direito penal brasileiro, baseado eu vou no repetir, direito vou penal, repetir. diz o seguinte: A Constituição não permite. Você pode falar do direito penal. Você pode falar do direito penal. Constituição brasileira não permite. Ela é a nossa cláusula régia pétrea. Mas permitiu. Não, permitiu não. Foi um juiz que deu isso. Sim, porque o juiz tem essa capacidade. Aí é diferente. O juiz deu essa capacidade. Isso não quer dizer que é constitucional. Não. E tem mais. A Constituição é julgada por juízes para juízes segundo juízes, que podem declarar princípios da Carta que são contrários à própria instituição do conceito penal. Mas, agora, Alex, qual o critério para se aceitar esse tipo de prova ou não? Não fica Na muito, dúvida, não abre então, muito? no nosso Entende? direito penal é baseado no direito romano, que diz o seguinte: em caso de dúvida, vamos a favor do réu. Agora, tem um outro fato, um outro que fato bom, importante. inclusive, bem também legítimo, nessa né? parte. Né? Graças que bom, a Deus, Tem um outro fato importante, que é o seguinte: os pais da vítima, isso é interessante. sendo que o pai era um cético, não acreditava em psicografia, não acreditava em espiritismo, era um cético. Ele tomou a decisão porque ficou extremamente tocado, sensibilizado com a mensagem que a mãe da vítima recebeu, e o pai tomou a decisão de retirar a acusação. E tem mais uma o coisa. pai cético. E tem mais uma coisa, o artigo Então, 32... vejam que a Constituição, porque caberia a dar continuidade, porque era totalmente constitucional e ele poderia recorrer. Ele não recorreu por uma motivação emocional. Ele não quis correr, eu repito, foi o que eu falei. Foi levado uma motivação emocional através de uma carta de alguém que está morto e não há prova que aquilo pertence a ele, realmente. O que o senhor está falando, porque no artigo 32 da Lei 90/99, de 95, diz que todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados não é legítimo, em lei, me desculpe. são hábeis para provar a veracidade. Não é legítimo, ela é ilegal e ilegítimo. Olha, eu estou aqui Então, o senhor está falando contra a própria lei, eu estou aqui com o Twitter, que é o Oficial Super Pop. As pessoas aqui estão realmente perguntando um pouco o porquê de a família do rapaz que morreu estar ao lado do outro rapaz, se elas realmente não acreditassem nessa possibilidade de verdade. Bom, a tendência, Luciano, do ser humano é de buscar sempre... Nossa, mas matou o filho conforto. dela? Não, eu sei, mas eu conheço pessoas que os filhos morreram e no final depois perdoaram. Eu conheço muitos que já fizeram isso. Eu conheço pessoas que eu convivo no dia a dia. Então, a tendência do ser humano, até por uma questão de conforto espiritual em relação ao ente perdido, ela é buscar uma condição de até perdoar aquele que cometeu. Isso eu vejo acontecer muito. Então, isso não é uma novidade. Agora, ainda mais quando é levada uma prova, entre aspas, de alguém que cometeu e coloca todo um relato que mexe com o coração, que mexe com a motivação da pessoa que poderia dar continuidade no processo. Então, ele achou melhor não dar continuidade. Não quer dizer que aquilo lá foi uma interferência legítima. Bom, eu vou fazer o seguinte. Mais emoção pra gente. Eu tenho aqui a história de uma mãe. Nossa, o Twitter do Oficial Super Pop, Lulu Super Pop, o negócio aqui tá brabo. Eu tenho a história de uma mãe
Que sofreu muito, porque eu acho que você que é mãe em casa, eu não tenho a ideia dessa dor e eu nem quero ter, mas uma mãe que perdeu a filha aos 22 anos, realmente essa mãe é uma heroína de estar viva ainda, eu realmente... E ela encontrou um conforto nessas cartas que foram psicografadas. E eu queria entender um pouquinho mais dessa história de superação e de conforto. Vamos assistir. A busca por respostas. Enquanto eu tiver vida, a minha filha vai ter vida assim, porque para mim ela tem. Mas eu não vou deixar que ela morra para os outros. Há 4 anos, a filha de Rosana foi vítima de um acidente de carro. Tatiana tinha 23 anos e cursava o último ano de medicina. Rosana, gostaria que você contasse pra gente o que aconteceu na manhã do dia 4 de fevereiro de 2006. Eu posso te falar que esse dia foi o dia mais triste da minha vida. Foi o dia mais triste da minha vida, foi chocante. When September ends. Deveria ser mais ou menos meio-dia e meia, eu recebi um telefonema da mãe da Lídia, que a Lídia era a melhor amiga da Tati em Tubarão. Ela morava em Santa Catarina porque estudava lá. Porque estudava lá. Só que eu achei muito estranho, porque eu nunca havia falado com essa mãe. Ela me falou, Rosana, você tem que ligar para casa da Tati agora. Aí eu liguei para casa da Tati, ligo e toca, ninguém atende. Aí eu liguei pro celular. Toca, ninguém atende. Aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu liguei pro celular, novamente atendi um homem. Aí eu gelei, porque na hora, a reação que eu tive foi falar, a primeira coisa que eu falei pra ele, assim, porque eu tava muito, assim, aterrorizada mesmo. Quem tá falando? Você tá com o telefone da minha filha. Não, mas você é amigo dela? Não. Eu falei, então quem tá falando? Não, eu quero falar com o pai dela. E nisso, minha filha estava aqui na sala, eu tava no quintal, aí eu vim e falei, Luciana, liga pro teu pai. Liga pro teu pai e fala pra ele que a Tati sofreu um acidente. Nisso, o telefone toca, era o pai dela. E ela falou, pai, a mãe tá indo pra Florianópolis porque aconteceu um acidente com a Tati, mas eles não querem falar. Não, a tua mãe fica aí, eu tô indo. Como você tá indo? Pai, o que aconteceu, pai? Ele falou, a Tati morreu. E eu falava, por que não eu? Por que não eu, que eu já vivi 50 anos? Agora, como é que você lida com a questão da saudade? Eu lido bem, hoje eu lido bem, né? Dói. Nossa, a cada dia que passa a saudade aumenta mais. Não tem como. Do que você sente mais saudade? Tem alguma coisa especial, assim? Do sorriso, o abraço? Sabe, de ouvir a voz dela. Quando ela ligava pra mim, ela brigava comigo, eu adorava. Mãe, não faz isso, mãe. Aí ela falava pra mim assim, isso aí era dela. Mãe, você é chique no último. Você sonha com ela, Rosana? Demais, demais. Como que ela aparece no seu sonho? Você sabe que ultimamente ela tá aparecendo mais menina. É. E eu já tive uns 3 sonhos que foram encontros espirituais que eu tive com ela. E eu tenho certeza disso, porque depois, pelas mensagens psicografadas, ela diz, né? 7 meses após o acidente, Rosana recebeu uma carta psicografada da filha. É incrível, mãe. É difícil explicar esta minha emoção e todo este intercâmbio que me permite entregar esta carta em suas mãos. Sua filha permanece
e minha vida tem ela os mesmos sentimentos dedicados a vocês. Sinto falta daqueles momentos em que, descontraídos, fazíamos juntos aquela festa em família. Mãe, nos amamos. Permanecemos na condição de grandes amigas e seremos assim sempre, capazes de compreender uma a outra. Meus beijos. Penso que nos Estados Unidos me via bem mais distante de você do que estou agora. Não quero aqui me fazer de gente grande. Aliás, até o corpo que usei durante pouco tempo não era alto, mas foi a roupagem suficiente para que eu pudesse ganhar o berço de mãe e após ganhar seus braços. Me conheço um pouco e sei que pouco sou, mas vejo no encanto das palavras sinceras aqueles que amo reerguerem os que se entregam à calçada da desilusão. Obrigada, mãe. Papai Jorge, obrigada. Primeiro eu estou aqui com a Rosana. Tudo bem, Rosana? Tudo bom, Luciana. Bem-vinda. Eu Obrigada. tenho aqui em minhas mãos uma foto muito bonita da sua filha, que é a Tatiana. Está aqui, ó. A Tatiana com o cachorrinho dela. O Tommy. É o Tommy, né? Tommy. Aqui você tem quantas cartas psicografadas? 18, é isso? Não, eu tenho 19. É que 18 já estão no livro, né? Aqui, deixa eu entender, como que aconteceu a primeira carta psicografada? Você buscava isso ou veio assim uma surpresa? Não, foi surpresa total. Minha mãe estava indo para Uberaba com uma amiga de Porto Alegre e insistiram demais para que eu fosse junto e eu não queria. O Chico Xavier estava vivo ainda? Não. Foi agora em setembro de 2006. Mas eu não queria ir até o último instante. Porque eu sabia, falei, o que eu vou fazer lá? 7 meses de desencarne, eu não vou receber nada. Ela morreu no acidente de carro? No acidente de carro. Ela e o cachorrinho? Ela e o cachorrinho. Quando você perdeu a sua filha, é óbvio que você ficou num... Como é que foi esse luto para você? Muito difícil? Impossível? Você perde o chão. Você é um buraco sem fim. Hoje eu não vou chorar. Mas eu imagino, olha, mãe, parabéns, viu? Você está aqui comigo hoje, vou falar. Obrigada. Antes de mais nada, qualquer mãe, todo mundo aqui concorda comigo, né? Os meus convidados, porque a mãe perder um filho, eu vou falar que não é para ser assim, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero saber o seguinte, aí você foi. Fui levá-las, mas certo. Sem pretensão alguma. Sem nenhum tipo de expectativa? Nada. 7 meses, nossa, eu não acreditava nisso. E você era católica, espírita, evangélica? Eu já era espírita. Você já era espírita. Então, você já tinha algum tipo de crença no espiritismo? Sim, e a Tatiana também. A Tati também, ok. Também. Você tem uma outra filha que chama Luciana, minha xará. Tua xará, Luciana. Está morando fora? Está no Canadá. Está no Canadá, muito bem. Canadá é um país muito legal. A minha pergunta, que até agora eu não entendi, é como, por exemplo, como é que você sabia que essa carta era para você? A pessoa não espera uma psicografia e, de repente, aparece uma carta da Tatiana para você. Como é que surge isso? Vai ser até engraçado, mas eu vou te falar uma coisa. Você tem um filho? Você tem. Não vamos por aí que eu já não vou chorar. Você tem um hoje. filho. Tenho o amor da minha vida, então, a razão da minha vida. Exatamente. Eu vou devolver a tua pergunta. Você conhece o teu filho? Não Totalmente. Conhece? Então, está respondido.
Não, tudo bem, mas, por exemplo, você foi lá e, de repente, falaram assim, eu tenho uma carta para... Não é assim que funciona, não. Como é que funciona? O Chico já falava, o telefone toca de lá para cá, certo. E não é daqui para lá. Entendi. Tá? Mas como assim? Você foi, então, levá-las? Eu fui. Aí chegou lá? Eu cheguei lá. Lá no centro, você preenche uma ficha e isso não é independente, mas você preenche para receber vibração com o nome do teu filho, da pessoa, como eu fiz. Exato.